Pessoal, aqui a gente dá um início do novo conteúdo da apostila. É um conteúdo totalmente novo, tanto em relação aos conceitos quanto aos comandos, e ele diz respeito à estrutura de dados. Então, aqui a gente vai fazer o estudo de dois tipos de estrutura de dados, que são os vetores e as matrizes. Primeiramente, nós vamos estudar os vetores, fazer exercícios, aí depois a gente vai passar para a matriz. Então, o vetor nada mais é do que uma estrutura chamada unidimensional, porque ela tem apenas uma dimensão, que é composta de uma linha e várias colunas. Cada célula dessa aqui, a gente chama de índice. Índice ou também chamado de posição. Então, quando se fala índice do vetor, a posição do vetor, a gente fala de cada caixinha, né? Cada casinha desse daqui. Então, o vetor, ele tem uma estrutura, a gente fala com o mesmo tipo primitivo, porém com várias sequências que a gente pode armazenar os valores. Então, esse primeiro exemplo aqui, ele é um vetor de números inteiros. Então, lá na primeira posição do vetor, a gente tem, nesse exemplo aqui, o valor 5. Na posição 2, tem o valor de 8. Na posição 3, o valor de menos 4. Da onde que eu tirei esses valores aqui? São exemplos, tá? Então, pode ter quaisquer valores do tipo inteiro nesse vetor. Como que é a declaração do vetor em Java? Primeiro a gente tem que colocar o tipo dele, né? Se ele vai ser inteiro, se vai ser float, se vai ser char, e depois o nome dele. Então é como se fosse declarar o nome da variável, só que logo na sequência vem os colchetes. Tá? A gente coloca um colchetes aqui, a gente está indicando que esta variável vai ser do tipo vetor. E a gente pode inicialmente já colocar para ela a quantidade de posições. Então você faz um new int, ou seja, a gente está armazenando esse vetor e já atribuindo 10 posições para poder colocar valores posteriormente. Aqui já tem um exemplo mais completo. Então, ele tem a declaração do vetor aqui. Então ele tem 10 posições. A gente sempre vai utilizar uma variável auxiliar, que é para percorrer as posições. Normalmente usamos a variável i, pode ser qualquer uma. E logo depois da declaração do vetor, normalmente vai ter um last repetição para utilizar para ler cada posição do vetor e mais um last repetição para mostrar o resultado dele. Então, nesse exemplo, ele tem um vetor de 10 posições, ele inicia na posição 0, tá? No Java, a primeira posição do vetor, o índice dela é 0, e vai até o 9. Então, por isso tem um i menor que 10 aqui, ele vai até do 0 ao 9. Então, ele vai pedir para cada posição do vetor para inserir um valor. E depois, ele vai mostrar todos os valores inseridos em formato de vetor na tela para nós. Todos os exercícios, eles podem ser baseados nesse exemplo aqui. Mas em alguns, nós vamos utilizar a estrutura do if, que ele pode pedir para vocês colocarem, por exemplo, quantos números pares existem no vetor, ou quantos números ímpares, ou quantos são positivos, quantos são múltiplos de 5, e assim por diante. Então, aqui nesse exemplo, ele vai pedir para colocar a contagem dos números pares e mostrar, então, quanto que deu essa contagem. Então, utilizei de uma variável para fazer essa contagem, né, e inicializei ela em 0. Aqui a declaração do vetor, também coloquei ele com 10 posições. O for aqui para ler, nada muda, é exatamente o exemplo de cima. Agora aqui muda um pouco, porque ele vai fazer a contagem dos números pares. Então, como eu falei, sempre vai ter um for para ler os números, que é o primeiro, e um for para exibir os números, para colocar os resultados. Nesse segundo for, aí, dependendo do exercício, você vai fazer as verificações. Normalmente é uma contagem, uma verificação se ele pode ser positivo ou negativo,
sempre depois no segundo for, tá? E embaixo do system.println. Aqui nesse caso ele está fazendo um if para justamente verificar se o valor informado é par, que é o mod aqui. Tá? Então, se ele der um resto zero, significa que ele é par, daí ele vai contar os pares. Reparem que aqui eu não estou utilizando aquela estrutura quantidade par, recebe quantidade de par mais 1. O Java ele tem essa estrutura aqui do mais, ele está fazendo um incremento de 1 em 1 para ele. E depois que eu encerrei o for, ó, reparem que ele está encerrando o for nesse ponto, com essas chaves, aí ele mostra a quantidade de números pares. Então, todos os exercícios que tiverem que fazer uma verificação, fazer uma contagem, vocês façam no segundo for. E o primeiro for, para informar, vai ser igual, vai ser idêntico a todos. Tá? Alguns detalhes. Nesses exemplos, os vetores são do tipo inteiro. Tá? Mas se ele for pedido no exercício tipo float, tem que mudar aqui. Se for pedido do tipo char, tem que mudar aqui. Já a variável auxiliar, o int, o i, não muda. Por quê? A posição em si, ela tem que ser inteira. Então, não vai existir uma posição 8,2, por exemplo. É uma posição inteira. Então, o int i sempre vai ser inteiro. Se pedir um vetor diferente, aí é aqui que muda o tipo dele. Nesse exemplo aqui, ele já é um exemplo do tipo char. Então, um vetor do tipo char. Então, ele está inicializando com 6 posições. E aqui, diferente do for que eu tenho para inserir os valores manualmente pelo usuário, eu estou colocando ele no código. Tá? Então, a primeira posição do vetor, que é a posição 0, eu estou inserindo a letra A. Segunda posição, que é o índice 1, estou inserindo a letra B. Assim por diante. Então, aqui ele preencheu as 6 posições do índice 0 ao 5 com letras. E aqui ele está mostrando essas letras que ele armazenou aqui. Então, é uma maneira diferente de a gente informar os valores que ele é direto no código. Poderia ser o tipo vetor inteiro aqui e eu inserir valores inteiros também aqui, manualmente. Então, em vez de eu inserir depois lá na tela, depois que eu dar um F6, ele vai inserir aqui no código mesmo. Aqui mais um exemplo. Então, ele está utilizando de um vetor do tipo string, que eu chamei de meses. Aqui ele já, em vez de estar atribuindo manualmente cada posição, ele está colocando no mesmo vetor, separado por vírgula, cada valor. Tá? Então, a primeira posição do vetor vai estar com janeiro, a segunda fevereiro, assim por diante. Se vocês colocarem no código depois no NetBeans, ele vai mostrar todos os meses dessa maneira que apareceu aqui. Então, é um outro jeito de eu inserir os valores via código, né, manualmente. E aqui também ele está utilizando num recurso no Java, que ele é uma função que mostra o tamanho do vetor. Então, como eu não declarei aqui o tamanho dele com um valor fixo, um exemplo de cima a gente usou 10, que ele está necessariamente criando o vetor e colocando exatamente os valores que a gente deseja. Daí, quando a gente usa essa função length, né, quer dizer de tamanho, ele vai fazer até o tamanho desse vetor. Então, aqui ele vai fazer do 0 até que seja ele menor do que 12, que é a quantidade do vetor aqui de meses.